Chamo-me João Correia e sou licenciado em Biologia Marinha. Desde miúdo tenho uma paixão maluca por tubarões, portanto esse pareceu-me que era o curso indicado. Depois fiz o mestrado em Modelação de Recursos Marinhos no Técnico e finalmente o doutoramento em Pesca Comercial de Tubarões e Raias. E agora ando a trabalhar na minha agregação, que é mais na área da comunicação de ciência. E venho aqui com muitos bonés, com o Loving the Planet, tenho aqui a camisola vestida, mesmo literalmente, que é um projeto interessantíssimo do nosso amigo Eduardo Rego, que é um apaixonado pelo nosso planeta e que anda a tentar protegê-lo. Venho com o boné da Flying Sharks, a empresa que eu criei em 2006, com o da ESTM, a Escola Superior de Tecnologia do Mar, que faz parte do Politécnico de Leiria, onde eu dou aulas de Biologia Marinha em Peniche. E, finalmente, a APES, que é a Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios, que é o nome técnico dos tubarões e raias. E, entretanto, finalmente, estou muito envolvido no famoso lobbying, a tentar influenciar a classe política, principalmente em Bruxelas, para que se acabe de vez com o finning, com aquele fenómeno de cortar as barbatanas dos tubarões e, inclusivamente, com a venda das barbatanas de tubarões a partir da Europa, porque um dos grandes fornecedores das barbatanas para o mercado asiático é precisamente a União Europeia, com Portugal e Espanha à cabeça. E estamos a trabalhar que nem uns malucos a tentar acabar com isso. Portanto, eu visto estas camisolas todas. Porquê que o mar tem tubarões? Porquê é que o mar tem tubarões é extraordinariamente difícil de responder. Vamos ver. Nós hoje sabemos, pela teoria da evolução natural e da seleção natural do Darwin, que, enfim, temos uma diversidade extraordinária, quer no mar, quer em terra, pelo processo de seleção natural, lá está, de adaptação. Os organismos vão se adaptando a várias circunstâncias. Sabemos que a vida apareceu no mar, foi-se diversificando, foram aparecendo primeiro organismos unicelulares, depois multicelulares, e a coisa foi divergindo, até se chegar aos tubarões e a muitas outras espécies. Os tubarões adaptaram-se muito bem. Ao contrário de outras espécies que apareceram, mas desapareceram, porque lá está a teoria da seleção natural, assim o ditou, portanto, espécies que apareceram e não... Quando veio na época dos dinossauros, quando veio um asteroide que partiu, ou um meteoro que partiu esta porcaria toda e morreu montes de bicharada, houve bichos que não se aguentaram, mas os tubarões aguentaram. Estavam muito bem adaptados ao ambiente deles e, portanto, eu diria mais que é difícil explicar porque é que apareceram os tubarões, mas, de certa forma, é um bocadinho mais fácil explicar porque é que não desapareceram os tubarões, porque estão, de facto, muito bem adaptados. Qual é o tamanho do maior tubarão? Qual é o maior dente do tubarão? Então, o maior tubarão que existe é o tubarão-baleia, que é planctívoro, come plâncton, portanto não faz mal a uma mosca, e atinge os seus 12 metros de comprimento, embora isso já seja um tubarão-baleia mesmo muito grande. Logo a seguir, posso acrescentar que vem o tubarão-frade, que também é planctívoro, não faz mal a uma mosca, já foi muito abundante nos mares europeus, nomeadamente ali ao largo da Irlanda, Reino Unido, etc. Foi praticamente extinto à conta da caça das barbatanas. Hoje em dia está protegido e está lentamente a recuperar, mas esses são os dois maiores. O maior dente de tubarão é de uma espécie extinta, curiosamente, do Carcharodon megalodon, que é um dentão assim do tamanho de um telemóvel, e portanto estima-se que seria um animal do tamanho de uma carruagem de comboio. O maior dente de uma espécie contemporânea viva será, sem dúvida, do tubarão branco, que são animais que chegam aos 6 metros e tal, e que é assim um dentão do tamanho de uma caixa de pastilhas. Onde vivem os megalodons? Ora bem, onde é que vivem os megalodon? Hoje em dia, nos museus. Enfim, estão extintos, desapareceram, estima-se, há cerca de 4 milhões de anos. É importante lembrar que os tubarões têm o esqueleto de cartilagem e, portanto, não temos fósseis de tubarões como temos fósseis de dinossauros, por exemplo. A única coisa que sobra dos tubarões é precisamente dos dentes, porque, enfim, tem uma estrutura rígida, enfim, de carbonato de cálcio e de outras coisas, e é a única coisa que sobra. Portanto, os megalodon só temos os dentes e, portanto, por extrapolação e pelo tamanho desses dentes, imaginamos que era um bicharoco do tamanho de um autocarro articulado. Os tubarões martelo ainda existem?
Ora bem, os tubarões-martelo são, na realidade, 9 espécies. Têm aquele nome por causa da cabeça. Portanto, eles têm aquela cabeça, chama-se um hidrofoil, portanto, assim espalmada. E o bicho visto assim de cima ou de lado parece um martelo e, portanto, ficaram com o nome em inglês dos Hammerhead Sharks, portanto, em português, o tubarão cabeça de martelo. Ora, esses animais existem perfeitamente, temos 9 espécies, a mais pequenina de todos é o Sphyrna tiburo, que é chamado Bonnet Head Shark, ou tubarão boné, que é uma espécie pequenina que terá 90 centímetros, 1 metro no máximo, tem assim a cabeça muito arredondada. O maior de todos, o Sphyrna mocarran, que é o grande tubarão cabeça de martelo, ou em inglês o Great Hammerhead Shark, que é uma besta que fica com 6 metros e tal, que tem só a largura da cabeça é do meu tamanho, tem praticamente 2 metros. É um bichão e com uma barbatana dorsal, portanto aquela barbatana que está nas costas dos bichos, que chega a ter mais de 1 metro de altura. É um bicho absolutamente impressionante. No meio desses dois temos outras 7 espécies que andam ali pelo meio, umas maiores, umas mais pequenas, que estão distribuídas um bocadinho pelo mundo inteiro, incluindo o tubarão martelo liso, que é o Sphyrna zigayena, que existe nas nossas águas, no Algarve, na costa ocidental e nos Açores, com muita frequência. Os tubarões são perigosos? Ora, se os tubarões são perigosos, são, mas reparem, todos os animais selvagens são perigosos. Mas posso dizer o seguinte, eu mergulhei mais de 1000 vezes no oceanário, quando lá trabalhei, e tenho os meus 2 braços, as minhas 2 pernas e os dedos todos. Mas mergulhei no tanque central, rodeado de tubarões. Mas posso dizer que ninguém que trabalhe num jardim zoológico pode entrar no recinto, na jaula, dos tigres, dos grandes felinos, tigres, leões. Ninguém pode entrar na jaula dos ursos. Ninguém pode entrar, inclusivamente, na jaula dos elefantes. Ou seja, o que eu quero dizer é, todos os animais selvagens são perigosos. Mas, curiosamente, os tubarões até são dos menos perigosos. Porque se nós estivermos junto de grandes predadores mamíferos, saímos de lá num alguidar. Não há a mínima hipótese da pessoa sair de lá vivo. Se estivermos com tubarões, curiosamente, os bichos é que se afastam. Os bichos é que têm medo de nós. A única maneira de, num aquário, eu ser atacado por um tubarão, posso-vos já dizer qual é. É ir à cozinha antes, besuntar-me todo em molho de cavalo ou de sardinha, etc. E levar uns polvos dentro do colete quando vou mergulhar. E aí, pois, claro, que me sai a sorte grande. Mas se eu não fizer isso, a probabilidade de haver azar é absolutamente residual. É menor do que a de ganhar o Euromilhões. Porquê que os tubarões têm riscas? Ok, porquê que os tubarões têm riscas? Atenção que nem todos os tubarões têm riscas. O tubarão-tigre tem riscas. Curiosamente, quando são juvenis, quando são pequeninos. À medida que os tubarões-tigre vão crescendo, essas riscas vão ficando cada vez mais ténues e quando já são bem adultos, em boa verdade, quase praticamente que já não se vêem. Os tubarões-zebra, curiosamente, têm esse nome pelo mesmo motivo. Têm riscas quando são bebês, quando são pequeninos. À medida que vão crescendo, as riscas vão se dissipando e vão ficando com pintas. E, em boa verdade, acabam por parecer mais leopardos quando são adultos, só quando são bebés é que são mesmo zebra. É difícil explicar porque é que isso existe. Lá está, recordemos a teoria da seleção natural do Darwin. Por qualquer motivo, ao longo de milhões e milhões de anos, os bichos que tinham as ditas riscas conseguiam crescer e conseguiam reproduzir-se e passar as riscas para a geração seguinte. E por algum motivo os bichos sem riscas eram mais comidos, eram mais atacados, desapareciam e, portanto, não passaram essa falta de riscas para a geração seguinte. Portanto, tudo tem a ver com camuflagem, com adaptabilidade, com, de alguma forma, as riscas deram alguma vantagem àquelas espécies, o que fez com que sobrevivessem. São as riscas ao pé da cabeça dos tubarões. Os tubarões têm, parece aquelas riscas de lado, na realidade chamam-se fendas branquiais e são as aberturas que dão acesso às brânquias, ou que a malta muitas vezes chama de guelras. Ora bem, o que é que são as brânquias ou as guelras? São o equivalente aos nossos pulmões. Nós, mamíferos, temos um par de pulmões e quando nós inspiramos, vai ar
para os pulmões. O ar, como sabemos, é 80% de azoto, 20% de oxigênio, e o oxigênio é absolutamente vital. E é nos pulmões que esse oxigênio é retirado do ar e metido na corrente sanguínea. E pronto, e depois vai para as células e o nosso corpo funciona. E depois as células expulsam o dióxido de carbono e é novamente através dos pulmões que o dióxido de carbono sai. Pronto. Esse processo é absolutamente fotocópia do que se passa nos peixes, com a diferença de que nos peixes, em vez de pulmões, temos as brânquias, que são, no fundo, uns filamentos que os peixes têm ali atrás da boca e que estão abertos, aquilo está exposto, portanto, a água entra pela boca, sai pelas tais fendas, e nesse processo a água bate nos tais filamentos e esses filamentos extraem o oxigênio que está na água. Na água não temos azoto, ou melhor, temos pouco azoto, mas temos muito oxigênio e, portanto, as brânquias vão tirar esse oxigênio e vão metê-lo na corrente sanguínea. Os processos todos depois fisiológicos funcionam e depois as células expulsam o dióxido de carbono, que sai então através das brânquias também. Como é que dormem os tubarões? Como é que dormem os tubarões? Em boa verdade, os tubarões não dormem. Podemos dizer que os tubarões descansam ou têm ali uma fase de metabolismo mais reduzido, mas nem todas as espécies. Atenção, aqui temos que distinguir alguns tipos de espécies de tubarões. Temos os grandes pelágicos, que são aqueles animais que nadam assim no mar aberto, mais perto da superfície, eu sei lá, como o tubarão branco, como a tintureira, o tubarão azul, como o anequim. Esses bichos nunca param. Desde que nascem, desde que saem da mãe, até morrerem, nunca param de nadar. Mas depois temos outros tubarões mais sedentários, como algumas raias também, que esses sim param no fundo e estão ali, lá está, a fazer uns movimentos com a boca. Movimentos esses que, quando eles abrem a boca, aquilo empurra, ou melhor, puxa, melhor dizendo, água através da boca e sai pelas brânquias para tirar oxigênio. E esses sim conseguem estar assim num estado mais ou menos de dormência. Normalmente até o fazem em zonas de corrente. Os bichos apontam para a corrente, que é para a água estar a entrar naturalmente para a boca deles. Portanto, aquele estado de dormir, tal como nós, mamíferos, temos, em que apagamos completamente e até dá para andar ali à nossa volta e nós não damos por nada, em boa verdade os tubarões não têm. Apenas algumas espécies têm ali uma fase de metabolismo mais reduzido. Por é que o tubarão tem tantos dentes afiados? Porquê é que os tubarões têm tantos dentes? Porquê é que são afiados? E o que é que eles comem? Bora bem. Primeiro, vamos ver. O tipo de dentes dos tubarões diz-nos o que é que eles comem. Por exemplo, um tubarão branco tem assim uns dentes que são uns triângulos, serrilhados, tipo faca do pão. São animais que se atiram a presas maiores do que a boca deles. Ou seja, o tipo atira-se a um leão marinho, a uma foca, ou até um golfinho, ou uma baleia morta, e contorce-se assim um bocado e arranca assim aquela meia-lua que vemos nos desenhos animados de carne, não é? Pronto, é um dente que corta. Depois temos dentes como, por exemplo, do anequim, do mako shark, em americano, que são assim uns dentes pontiagudos e que não conseguem cortar. Ou o dente do tubarão touro, o tubarão Carcarias taurus, que vemos, por exemplo, no oceanário e noutros aquários, uma espécie muito comum em aquários. São dentes que espetam e conseguem agarrar um peixe, agarrar uma lula, agarrar um polvo, mas não conseguem cortar. Portanto, esses dentes dizem-nos que são espécies que comem qualquer coisa inteira. Portanto, o bicho atira-se a uma presa qualquer que terá, enfim, o tamanho de um sapato, dependendo do tamanho do tubarão também, e dá-lhe ali umas voltas e engole aquilo inteiro. Depois temos, por exemplo, alguns tubarões que habitam normalmente mais próximo do fundo, ou até algumas raias, que têm quase uma espécie de uma rádula, que é aquela estrutura que tem os caracóis. Portanto, têm assim umas placas que esmagam. Portanto, esses bichos sabemos que tradicionalmente estão mais perto do fundo e comem comida do fundo. Comem muitas vezes caranguejos, uns camarõezitos, crustáceos em geral, que vão ter de, ou ouriços até, e vão ter de esmagar aquilo e engolir. Portanto, isto tudo para dizer que temos diferentes tipos de dentição, mais bicuda, mais cortante, mais para esmagar, e esses tipos de dentes vão-nos dizer que tipo de alimentação é que as espécies têm. Naturalmente, e para concluir, que os tais dentes cortantes são afiadíssimos. Eu tenho aqui 9 pontos num dedo
à conta de uma tintureira, de um tubarão azul, que eu estava-lhe a tirar um anzol. Portanto, estávamos à pesca para marcar os bichos e depois libertá-los. E no processo de tirar um anzol, a tintureira deu só assim um jeito à cabeça. Não fez nada de especial. Mas aquilo foi o suficiente para me fazer aqui um lenho que precisou de 9 pontos para estancar o sangue, para eu não ser estúpido e estar com mais atenção da próxima vez. É verdade que os tubarões têm sempre dentes novos? Ora, os tubarões de facto têm a capacidade de estar sempre a ter dentes novos. Um sistema quase de escada rolante. Os dentes de trás vão passando para a frente e depois os dentes da frente caem e aquilo está sempre assim. O meu primeiro emprego com tubarões, e em boa verdade o meu primeiro emprego de todos, foi no Jardim Zoológico, a trabalhar com 2 tubarões touro, que é a espécie Carcarias taurus, que lá estiveram numa exposição temporária. E era um aquário, um tanque relativamente pequeno, e era muito fácil ver os dentes que iam caindo dos tubarões no fundo. E eu apanhava-os com uma rede. E contava-os, ia pondo numa folha de cálculo, num Excel, lá em casa, que eu sempre fui muito minhoquinhas com números, e fui contando esses dentes todos. E um dos primeiros artigos científicos que eu escrevi foi precisamente como a taxa da queda dos dentes aumentou à medida que aumentou a temperatura. Porque esses 2 animais chegaram a Lisboa em fevereiro de 95, foram-se embora em julho. A temperatura foi aumentando regularmente ao longo do tempo. Chegaram para aí com 14 graus e quando saíram já íamos quase nos 30. E a tal taxa da queda dos dentes, portanto o número de dentes que caía por dia ou por semana, aumentou, acompanhou a subida da temperatura. O que é natural porque quanto mais quente está, maior é o metabolismo dos animais e, portanto, a tal taxa da queda dos dentes foi aumentando com a temperatura, o que foi muito interessante na altura. O que é uma raia? Ora, muito bem. Então, o que é uma raia? Uma raia, sem querer ser demasiado simplista, na explicação, é um tubarão espalmado. Ora bem, portanto, para já vamos distinguir os tubarões e as raias dos outros peixes, das fanecas, dos bacalhaus, das sardinhas, dos carapaus, padardos, atuns, etc, etc. Temos cerca de 400 espécies de tubarões, propriamente ditos, e à volta de 600 espécies de raias. Portanto, os tubarões e raias têm um esqueleto cartilagíneo. Cartilagem é o que temos aqui nas orelhas, o que temos aqui no nariz, portanto é mais mole. Enquanto que os outros peixes, todos, chamados os teleósteos, ou os peixes ósseos até, têm um esqueleto, lá está, ósseo, duro. É por isso que temos fósseis desses outros peixes e dos dinossauros e de outras criaturas pré-históricas e não temos fósseis de tubarões, porque lá está a cartilagem degrada-se com bactérias, fungos, etc. A própria pressão da Terra ao longo de milhões de anos anula completamente, mata essa cartilagem. Bom, ora, isto tudo para dizer que as raias, no fundo, são tubarões que, através do tal processo de seleção natural, adaptaram-se mais à vida no fundo do mar e, portanto, são mais espalmadas. Uma forma fácil de os distinguir, porque há algumas espécies que estão ali num lusco-fusco, parecem um tubarão, mas na realidade são uma raia. Basta olhar para as fendas branquiais. Se nós conseguirmos ver as fendas branquiais de lado no bicho, é um tubarão. Se não conseguirmos ver as fendas branquiais, porque elas estão por baixo, portanto, se temos que levantar o bicho para conseguir ver as fendas, é uma raia. Uma jamanta é uma raia grande e pelágica, porque a maior parte das raias nadam geralmente junto ao fundo e as jamantas não. As jamantas tradicionalmente nadam perto da superfície. Aliás, é muito comum ver as jamantas que, portanto, nadam assim, abrem e fecham as barbatanas, não é? E quando elas vêm à superfície, as pontas das barbatanas aparecem assim fora d'água. O que é bonito e é giro de se ver, mas para as jamantas é uma chatice, porque há uma pesca desenfreada para as jamantas em muitas partes do mundo, nomeadamente no México. Eu estive lá em 2001, 2002 e 2003 a trabalhar com os colegas do aquário de Monterey, na Califórnia, e vimos isso. Os pescadores saem para o mar numas pangas, que é um barquito pequenino, com motor fora de borda, e vai um amigo no motor e vai outro à frente com um arpão na mão. E a única coisa que ele vai olhar é para o mar à procura das tais pontas das barbatanas. E quando as vê, pronto, faz sinais ao amigo do barco, vai fazendo assim umas sinalefas com os braços e quando estão mesmo perto delas, pimba, espetam-lhes uma arpoada na cabeça e à conta disso as jamantas estão praticamente extintas no mar de Cortés, aquele mar que fica ali no México, entre o México continental e a Baja Califórnia, não é? Ali no Pacífico. Por que as raias escondem na areia?
Ora bem, as raias escondem-se na areia para caçar, para comer. Ora, é um estilo de predação que vemos não só nas raias, mas também, por exemplo, sei lá, no tamboril. Há muitas espécies que se escondem na areia e basicamente ficam ali paradíssimas, só com os olhitos de fora, à espera que passe uma presa. Quando vem uma presa perto, pum, mandam assim um salto, ou, por exemplo, no caso do tamboril ou de alguns tubarões até, abrem, como os tubarões anjo, os angel sharks, o género squatina, abrem a boca assim de uma forma abrupta, aquilo é um estalo rapidíssimo, e nesse movimento chupam assim uma quantidade de água e tudo o que houver ali à frente, podem ser até uns camarõezitos, plâncton, o que for, entra para dentro da boca. Portanto, as raias escondem-se para comer, estão para emboscar a presa que vão comer. Por que os tubarões não podem ser amigos e os golfinhos inimigos? Ora bem, porquê é que os tubarões não podem ser amigos e os golfinhos inimigos? Bom, ora bem, há uma diferença muito grande entre esses dois grupos de animais. Os tubarões são peixes, os golfinhos são mamíferos. Têm um cérebro completamente diferente. Com todo o respeito que eu tenho pelos tubarões, que adoro e que estudo há muitos anos, mas o cérebro de um peixe não tem nada a ver com o cérebro de um mamífero. Um mamífero tem emoções fortíssimas, há toda uma hierarquia familiar, em que numa família de golfinhos, por exemplo, há os pais, as mães, as crias, há os tios, há os avós e tal, há as matriarcas, normalmente são grupos matriarcais até, em que as fêmeas é que mandam. Não vemos isso nos tubarões, não vemos isso nos peixes, em que são animais profundamente individualistas, portanto não há sequer quase aquela cultura de cardume, só de vez em quando é que vemos assim alguns cardumes em épocas de reprodução, em que vão muitas fêmeas, depois vêm os machos e há toda a reprodução e tudo isso. Moral da história. Não é fácil ter uma relação com um tubarão. Portanto, aquelas situações que nós vimos nos filmes de uma criança que é muito amiga de um golfinho que vem à praia e dá-lhe festinhas e eventualmente até se pode montar em cima dele e ir passear. Portanto, isto já num reino um bocadinho de fantasia. Isso é absolutamente impossível com um tubarão, porque não há forma simpática de dizer isto, mas não há capacidade cerebral para haver essa ligação com um tubarão como há com os golfinhos.